Após anunciar 2 reforços de forma oficial, o Corinthians já está se preparando para anunciar mais 2 contratações. Timão conseguiu antecipar a data da estreia no Campeonato Brasileiro, visando a Supercopa do Brasil, e o volante Alisson já avisou que quer jogar no Corinthians. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o IPVA 2026 chegou, e no Super App da Gringo você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito e ter o desconto de 3% para pagamento de cota única. É isso mesmo. Além de você pagar com toda a tranquilidade de um aplicativo totalmente seguro, você ainda consegue parcelar seus débitos em até 12 vezes e pagar o seu IPVA parcelado com os 3% de desconto. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar todas essas vantagens. O Super App da Gringo é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jogador que está sendo muito pedido pelo treinador Dorival Júnior, o volante Alisson. Ele não deverá jogar o clássico de amanhã contra o Timão e já avisou que quer jogar no Corinthians. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, vem trabalhando forte para atender os pedidos, as necessidades do treinador Dorival Júnior, visando reforçar o elenco do Timão para essa nova temporada de 2026. Até o momento, 2 reforços foram anunciados. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, que chega para complementar o sistema defensivo, jogador de muita experiência que rescindiu o contrato com o Besiktas da Turquia, chegou sem custos. E o Timão anunciou no início da noite de ontem o Matheus Pereira, jogador que vem por empréstimo junto ao Fortaleza até o final dessa temporada. Até o momento, as 2 contratações anunciadas de forma oficial, inclusive o Gabriel Paulista já fez a sua estreia com a camisa do Timão. A diretoria segue em buscas de novos jogadores e o Alisson, volante do São Paulo, é um dos nomes que o Dorival fez questão de pedir para o Marcelo Paz. Conversas com o São Paulo já foram iniciadas. Primeiramente, o São Paulo pediu o Ranieri, depois pediu o José Martínez. O Corinthians ofereceu jogadores que não interessou a diretoria do São Paulo, e as conversas através do Marcelo Paz seguem. Pelas novas informações que chegam, o Alisson, que não ficou à disposição para o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, não deverá também participar do jogo de amanhã contra o Corinthians da Neoquímica Arena. E segundo informações do jornalista PVC, o Alisson já avisou a diretoria do São Paulo que quer jogar no Timão. Então, nesse momento, o Corinthians busca alternativas de entrar em acordo com o São Paulo. De repente, um empréstimo com valor de compra fixado não está descartado. Lembrando que o Alisson chegou ao São Paulo alguns anos atrás sem custos. A minha opinião quanto a essas novas informações em relação ao Alisson é a seguinte: primeiramente, é um jogador que o Dorival quer muito no Corinthians, é um pedido do Dorival que ele sempre fala para o Marcelo Paz que quer muito contar com o jogador. O Dorival foi o responsável no tempo dele de São Paulo de tirar o Alisson do ataque e deslocá-lo para o setor de meio de campo ali como um marcador, levando bem a equipe numa transição para o ataque. Deu certo. Agora o Alisson perdeu espaços no São Paulo. O novo treinador deles, o Crespo, não vê problemas em negociar o jogador. Pelas informações do PVC, ele já avisou a diretoria que não quer continuar por lá, que quer vir para o Corinthians. Então, nesse momento,
as conversas estão acontecendo. Eu já falei para vocês a minha opinião. Sinceramente, eu não consigo entender por que o Dorival está tanto nessa de querer trazer o Alisson. Absolutamente que são coisas normais no futebol, treinadores acabam ao longo dos seus trabalhos adquirindo alguns atletas que se tornam homens da sua confiança. No Corinthians aconteceu isso com o Maicon foi embora e agora ele pede a contratação do Alisson. Pelas informações que eu recebi, Martinez e Ranieri está descartado qualquer possibilidade do Corinthians trocar. O Alex Santana chegou a ser oferecido, mas o São Paulo não se agradou. Então vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, se teremos algum avanço em relação à possibilidade do Alisson vir. Eu particularmente não sou a favor, mas claro, se ele vier, vamos torcer muito para que dê certo. E agora vamos falar sobre o Corinthians ter conseguido antecipar a estreia no Campeonato Brasileiro, visando o jogo da Supercopa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Inicialmente, a estreia do Timão no Campeonato Brasileiro de 2026 estava marcado para o dia 29 de janeiro, quando o Corinthians iria receber o Bahia na Neoquímica Arena pela primeira rodada da competição nacional. O Campeonato Brasileiro, nesse ano, vai começar de forma antecipada devido ao calendário apertado dessa nova temporada. Na metade do ano teremos a Copa do Mundo, então muitos ajustes estão sendo feitos para que as competições aqui do nosso país não sejam comprometidas e, claro, também competições internacionais. O Timão, por exemplo, está na Libertadores da América. Há algumas semanas atrás, recebemos também a confirmação da data do jogo da Supercopa do Brasil. Corinthians e Flamengo vão decidir a Supercopa em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no dia 1º de fevereiro. E é aí que acabou causando dores de cabeça ao Timão. Por quê? A estreia do Brasileirão estava marcada para o dia 29 de janeiro. E o Flamengo, que será o nosso adversário, tem a sua estreia no dia 28 de janeiro, um dia antes, ou seja, o Corinthians teria um dia a menos de preparação. Isso acabou gerando muitas preocupações internas, comissão técnica e tudo mais, devido a esse dia a menos. A partir daí, a diretoria do Timão passou a trabalhar para tentar antecipar essa estreia no Campeonato Brasileiro. E na última sexta-feira, dia 16 de janeiro à noite, a CBF confirmou a mudança. O Corinthians vai jogar a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Vila Belmiro no dia 28, igualando então ao adversário na quantidade de dias de descanso. O Corinthians então jogará na Vila Belmiro contra a equipe do Bahia no dia 28 às 20 horas. Minha opinião quanto ao Corinthians ter conseguido a alteração da data da estreia do Campeonato Brasileiro visando a Supercopa do Brasil é a seguinte. Vamos ser sinceros, nem era para o Corinthians ter tido essa atitude. Não era para o Corinthians, aliás, não ter que ter tido essa atitude. Por quê? Porque automaticamente era para a Confederação Brasileira de Futebol ter resolvido isso. Ao meu ponto de vista, é um absurdo a CBF marcar a final da Supercopa do Brasil, deixar o Corinthians para jogar no dia 29 e o Flamengo no dia 28 com um dia a mais. Ah, mas será que faz tanta diferença assim? Estamos falando de um dia a mais para trabalhos regenerativos. Então, estamos falando do que será o primeiro título do ano. Então, deixa tudo igual, deixa as equipes jogando no mesmo dia, planeja as coisas da forma correta para depois não ficar gerando dúvidas em relação a quem de repente a CBF possa estar beneficiando. Então, sinceramente, o Corinthians ter tido a atitude de ir até a CBF para a CBF mudar, ao meu ponto de vista, não era para ter acontecido. Mas enfim, a mudança foi feita, estamos falando agora de tudo igual, ambas as equipes jogam no dia 28, Corinthians que terá, no caso, dia 29 para fazer o trabalho regenerativo, o dia 30 para fazer os trabalhos com todos os jogadores e o dia 31 também, que será os trabalhos finais. Enfim, agora tudo igual, mas ao meu ponto de vista, volto a dizer, era para a CBF
ter tomado essa atitude, automaticamente deixar tudo igualado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Timão estar preparando anúncio de mais 2 reforços. Após anunciar o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Matheus Pereira, agora a diretoria do Timão se prepara para anunciar mais 2 contratações. Marcelo Paz, o novo executivo de futebol do Corinthians, está firme no mercado em busca de contratações. O treinador Dorival Júnior pediu de 4 a 7 contratações. Dorival que vem pedindo reforço desde o ano passado, desde abril, quando ele assumiu o cargo de treinador do Timão. Em agosto veio o transfer ban e na temporada passada, na segunda janela, o Corinthians conseguiu anunciar somente o Vitinho e na primeira janela o argentino Fabrício Angileri havia sido anunciado. Foram vários meses com o transfer ban, até que tudo foi resolvido e o Corinthians até o momento anunciou 2 contratações. Zagueiro Gabriel Paulista estava livre no mercado após rescindir com o Besiktas, 35 anos, se tornou o primeiro reforço dessa nova temporada. E o meio-campista Matheus Pereira veio por empréstimo da equipe do Fortaleza, se tornou o segundo reforço, a segunda contratação. E agora o Corinthians trabalha para anunciar mais 2 jogadores. O lateral direito uruguaio Pedro Milans e o atacante Caio César. O Pedro Milans é o jogador que está mais adiantado, o atleta que chegou já na última quarta-feira, na madrugada, foi até o CT Dr. Joaquim Grava, já realizou exames médicos e a partir de agora o jogador está aguardando os últimos detalhes em relação ao seu visto, ter o visto de autorização para posteriormente o Corinthians anunciar. O atacante Caio César, as coisas com ele, pelo que chegam de informações, ele está nos últimos detalhes preparando a sua mudança para retornar ao Brasil e aguardando também o acordo entre Corinthians e Al Hilal, contrato de empréstimo ser fechado. Então, Corinthians se prepara para anunciar mais essas 2 contratações. Pedro Milas, como eu disse, já está no CT, já está trabalhando. O Caio César é aguardado no início da próxima semana. Então, o Corinthians se prepara para anunciar mais 2 reforços. Pedro Milas absolutamente deverá ser anunciado primeiro e tudo ocorrendo conforme planejado. O Caio César também deverá ser anunciado em breve. São jogadores que também foram pedidos pelo Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Corinthians estar se preparando para anunciar mais 2 reforços é a seguinte. Bom, até aqui, 2 contratações anunciadas. O zagueiro Gabriel Paulista, que inclusive já foi apresentado e fez a sua estreia com a camisa do Timão. O Matheus Pereira, que até o momento foi somente anunciado, mas jogador, antes de ser apresentado, existem grandes chances dele fazer a estreia no clássico contra o São Paulo, aliás, reestreia dele com a camisa do Timão, vai ficar à disposição, deverá estar à disposição do Dorival para o primeiro clássico do ano. E agora os 2 outros jogadores que estão prestes a serem anunciados, Pedro Milans, as coisas muito mais adiantadas, já chegou ao Brasil, já tem alguns dias, já fez os exames médicos, já vem trabalhando no CT e agora só aguardando mesmo as questões burocráticas, sair o visto dele de trabalho no Brasil para ele ser anunciado. O Caio César ainda precisa retornar ao Brasil, aguardando a assinatura do contrato do empréstimo entre Corinthians e Al Hilal. É aguardado no início da semana. 2 posições em que o Corinthians precisa, um reserva imediato para o Mateuzinho. No ano passado, o Dorival improvisou vários jogadores e já começou 2026 improvisando e não deu nada certo. Kaká improvisado contra o Bragantino. Os 3 gols do Bragantino foram pelos lados do Kaká. E agora o atacante Caio César, aquele jogador de velocidade, bom no drible, que o Dorival tanto vem pedindo. O Vitinho foi contratado, mas o Dorival não havia pedido somente um jogador com essas características. Então, mais 2 reforços importantes que o Corinthians está para anunciar. Absolutamente que o Pedro Milans deverá ser anunciado primeiro. E, ao meu ponto de vista, 2 reforços que vão ajudar e muito esse nosso elenco. Vai dar uma fortalecida. O elenco vai ficando cada vez mais forte, competitivo, já que o Timão terá muitos compromissos nessa nova temporada.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da alteração da estreia no Campeonato Brasileiro? E quanto ao Alisson, será que realmente o Corinthians está caminhando para conseguir fechar mais essa contratação, mais um pedido do Dorival? E quanto os dois próximos reforços que o Corinthians deverá anunciar, duas contratações, o Pedro Milans e também o Caio César, juntando já os dois jogadores que o Corinthians anunciou, o Gabriel Paulista e também o Matheus Pereira. Vocês acreditam que o elenco do Timão já está ficando fortalecido? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!